Solicito o registro do seu pronunciamento nos anais da casa. Deputado Domingos Sávio, PSDB de Minas Gerais, terá 6 minutos para fazer o pronunciamento como líder da minoria. Senhor presidente, colegas parlamentares. Senhor presidente, não podia jamais deixar de estar aqui nesta casa, ainda que me recuperando de uma cirurgia feita no joelho, porque tenho absoluta consciência do momento importante que vivemos para a democracia brasileira. Se por um lado, eu e mais de 51 milhões de brasileiros temos razões para ter nos entristecido com os resultados que vimos nas eleições, afinal, lutamos por mudanças verdadeiras que percebemos, teremos que continuar lutando na mesma direção, mas não temos expectativa de vê-las ocorrer no prazo curto que desejávamos e continuamos a desejar. Se por um lado é inegável e eu jamais seria capaz de dissimular o meu próprio sentimento, e o povo brasileiro também, uma grande parcela do povo brasileiro também manifestou esse sentimento de tristeza. Por outro lado, eu não posso deixar de registrar que não há comigo nenhum sentimento de derrota, não há comigo, e eu percebo que também não há no povo brasileiro nenhum sentimento de divisão do nosso país. Pelo contrário, há uma vontade enorme de melhorarmos o nosso país. Fico feliz que, apesar dos resultados não serem aqueles que eu e tantos outros milhões desejávamos, este Congresso, na semana imediata, e pude estar aqui, como eu disse, ainda que me recuperando de uma cirurgia, pude ver que esse Congresso mostrou que a democracia está viva e que isso mantém a nossa esperança e a nossa disposição de luta muito acesa. Ao contrário do que tentam passar, chegando alguns até a dizer que era uma manifestação ou uma ação da oposição. Eu vi o líder do governo dizer isso, a oposição quis impor uma derrota à presidente Dilma. Ora, seria até da nossa parte muita presunção achar que nós da oposição já temos, 2 dias após a eleição, mais de 50% da Câmara ao nosso lado. O PMDB em sua totalidade, o PTB, o PDT, o PP e tantos outros partidos. Leitura equivocada ou vontade clara de mentir para a população, de não deixar que a verdade prevaleça. O que esta casa fez foi restituir ao seu lugar certo a ação do parlamento brasileiro, foi defender prerrogativas constitucionais e evitar que se abrisse caminho na direção de práticas autoritárias. Eu vou mencionar apenas um parágrafo do decreto que a Câmara derrotou ontem. Não é uma derrota à presidente, poderia fazer esse discurso, eu não faço esse tipo de prática, mesmo quando há uma certa vontade de demonstrar a força que temos, mas essa força já foi mostrada nas urnas, com mais de 51 milhões de votos, e não custa lembrar, embora eu não concorde com a omissão de outros mais de 30 milhões, não custa lembrar que praticamente 2/3 da população brasileira não foi lá aprovar o governo que aí está. Pouco mais de um terço disse sim ao modelo que aí está. Portanto, não é preciso nenhuma bravata para mostrar a força que o povo brasileiro tem hoje na vontade de mudar. O povo já disse isso. O que eu quero aqui relembrar é que a votação de ontem evitou, por exemplo, que o parágrafo único do artigo 7º do tal decreto, vou dar o número, porque quem quiser confirmar, é o decreto número 8.243, editado no dia 29 de maio, que o governo vem fazendo propaganda que é um decreto para garantir participação popular. Mentira! Engano à população. Participação popular já está garantida nos conselhos municipais, estaduais e até nacionais.
de saúde, de educação, de meio ambiente, de assistência social e tantos outros, já garantidos pela Constituição Cidadã de 88. O que queria o governo? Queria, no parágrafo único do artigo 7º, dizer que a Secretaria-Geral da Presidência da República, sobre a ordem da Presidência da República, é que iria decidir e publicar no Diário Oficial quais seriam os componentes do Sistema Nacional de Participação Social. Ou seja, diz para o povo que quer participação popular, mas é a chapa branca do Palácio do Planalto é que diz quem pode falar em nome do povo, de maneira autocrática. Substitui o parlamento que foi eleito pelo povo por um conselho escolhido pela Presidência da República. Então, isto é o que queriam impor ao povo brasileiro. Espero que o Senado cumpra o seu papel e acabe de sepultar esse decreto que tem ares ditatorial. E eu digo aos mais de 51 milhões de brasileiros e àqueles mais de quase 145 mil que me tornaram um dos mais bem votados de Minas para continuar a minha missão. Serei oposição, sim. Vamos dialogar. Senhor presidente, muito obrigado. Vamos dialogar. Nunca nos furtamos ao diálogo. Nunca deixamos de estar aberto, aprovamos várias matérias de interesse nacional e haveremos de estar pronto para fazer isso. Mas vamos ser leais a esses mais de 51 milhões de brasileiros que quer mudança. E que esta mudança nós vamos continuar trabalhando por ela, denunciando os atos de corrupção a cada minuto, desmascarando esta prática insistente de dizer uma coisa para a sociedade e fazer outra. Agora mesmo, já depois de eleita, a presidente Dilma diz: quero a reforma política. Está parado a proposta de emenda constitucional 352, assinada por diversos partidos, inclusive pelo PT, está parada na Comissão de Constituição e Justiça, porque a liderança do governo e o PT não têm deixado andar esta iniciativa. Nós haveremos de colocar as coisas de maneira clara, dialogar sim, ceder e nos curvar ao governo nunca.